A abelhuda invadiu o espaço da banda Jó 42 e fez o que fez. Vamos conferir o resultado? Roda aí. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar de mim. Podem me chamar de louco, pois realmente sou louco por você, Jesus. Louco por você, apaixonado por você, desesperado pelo E que eu reparei que a gente estava sendo seguido, rapaz. Olha quem tá aqui. Sua enxerida. Estamos aqui na casa do Max Viana, nosso empresário, grande amigo. É isso aí, vamos trocar uma ideia. Seja bem-vindo, Bi. Deus abençoe. Supersônica Jó 42. Vou pra onde brilha o sol, vou pra onde brilha o amor. Com Jesus eu vou. Falar sobre o início do Jó 42 é muito bom pra gente, porque foi um projeto que Deus colocou no nosso coração para que a gente falasse de Jesus através de uma forma simples e que os jovens, que essa galera toda conhecesse, né? No início era tudo muito difícil porque a galera queria realizar esse sonho, queria viajar, queria tocar, só que tudo era muito complicado, né? O dinheiro às vezes faltava, banda independente, você sabe como é que é. Sempre tem aquele probleminha aqui ou probleminha ali. Mas graças a Deus assim, muita coisa aconteceu depois desse início, essa galera foi se juntando, foi vindo o Thiago, vindo o Cabelo, vindo o Sanches, eu e o Arley já estavam lá desde o início. E foi legal porque nós viramos uma família, né? O Jó 42 é uma família e sempre foi o projeto mesmo do Jó 42 se tornar amigos e uma família viajando pelo Brasil, falando de Jesus, falando daquilo que ele tem para fazer na vida de todo mundo e ser espelho mesmo daquilo que Cristo quer que a gente seja para essa nação e pro mundo. Quero sempre te louvar, meu prazer é te adorar. Eu vou sempre te dizer que eu amo você. Ei, Bi, só lembrando aqui, Jó 42 começou em 2003. E você perguntou se o Mr. J pode ser considerado aí um pré-formação do Jó. Pode sim, porque eu e Vinícius a gente já se conhece há muitos anos, desde 8 anos de idade, né? 8 anos, 7 anos, então a gente já é... Vinícius foi que me ensinou a tocar guitarra, aquela coisa toda. E a gente era do Mr. J, eu era back vocal na época que o Vinícius estava, e o Vinícius era o guitarrista. Depois o Vinícius saiu para gravar um CD solo, eu assumi as guitarras no Mr. J, e aí o Mr. J acabou e eu fui tocar guitarra pro Vinícius, do CD do Vinícius e tal. Então a gente já tá nessa aí há muito tempo, como ele falou anteriormente. Deus foi mandando a galera, o Sanches, o Samuel, o Thiago, e a gente tá aí. Agora ele vai contar pra você, Bi, uma historinha muito engraçada que aconteceu na época do Mr. J. Inclusive o Rods participou também, escuta aí. Falar de coisa engraçada do Mr. J, tem várias histórias. Uma delas, o pessoal pulando de madrugada na piscina, menos 1 grau lá em Curitiba, só bicho maluco, né? Mas tem uma história que é muito legal, a gente na casa de um pastor em Florianópolis, e de madrugada a gente lá, conversando e tal, e 2 Rottweilers soltam lá, meu irmão. Misericórdia, eu acho que o Rods lembra um pouco disso aí. Gente correndo de um lado pro outro, com medo de morrer naquela história toda, e acabou que depois o dono chegou, pegou os cachorros e tal, mas foi muito legal. O Ricardinho que tava tocando baixo na época quase morreu de susto, começou a gritar, e acho que o cachorro assustou mais com o grito dele do que com qualquer coisa. Mas é uma história legal, é dos velhos tempos, você lembra disso, Rod? Falar do pastor Jorge, a importância que ele tem para a banda é até difícil, tanto espiritualmente, que ele é um dos nossos conselheiros pastorais, e sempre quando a gente precisa, a qualquer hora do dia ele está sempre pronto, está conversando com a gente, dando conselhos, orando por nós. E não existe assim, se a gente vai na cidade ao lado, a Belo Horizonte,
a gente pede a bênção dele, e ele sempre abençoa a gente. E sem falar que ele escuta muita coisa, porque tem cada dia que a gente chega precisando tanto de um conselho de um pastor, e todas as vezes que a gente procura, ele sempre está lá para nos receber, para estar abençoando a gente e para estar conversando com a gente também. É como se fosse um pai, né? Nosso pastor. Nosso pastor. Pronto, só isso, pastor. Falar dos nossos discos é a mesma coisa de falar de um filho, né? O Agora os Meus Olhos Te Veem foi o primeiro e foi talvez o maior desafio que a gente teve, que era transformar aquilo que a gente queria fazer em um disco. Então foi muito difícil, assim, de início, as dificuldades muito grandes, um monte de problema, composições, e vai daqui pra lá, e procura um estúdio para gravar, procura pessoas que acreditassem no nosso sonho. A gente entrou pro estúdio sem dinheiro, fomos vendendo as coisas que a gente tinha, acabou saindo Agora os Meus Olhos Te Veem, de canções que fizeram, que fazem parte da vida de muita gente, como Pisa, que é uma canção que até hoje a gente toca, 7 anos de banda e toca ela desde o início. Quero Sempre, que foi a canção que entrou para a coletânea do CD do Balaio. Um grande abraço, um beijo aí pro Alex, que é um brother e que ultrapassou as barreiras de Minas, de Belo Horizonte. Essa canção Quero Sempre. Tem Varão, tem Voaria Pra Lá, tem Perto do Pai, que é uma música que a gente toca até hoje, que fala muito. Então, Agora os Meus Olhos Te Veem é isso. A gente acabou vendo aquilo que a gente queria, que era o sonho, e o primeiro disco do Jó aconteceu. Agora os Meus Olhos Te Veem. Já pensei que a tua paz, louco por você, apaixonado por você, desesperado pelo seu amor, Jesus. Bom, eu vou falar agora do CD Loucos por Jesus. Eu acho que foi um CD assim, acho que dos 3 o mais importante, assim, pelo menos pra mim, é o Loucos por Jesus, que foi onde realmente a gente deu um passo maior, onde a gente pôde trabalhar um pouco mais o CD. E só o título já diz tudo, né? Loucos por Jesus. Então tudo começou ali na Mocidade, na nossa igreja, com o pastor Lúcio Barreto, através de uma pregação dele. O Vinícius e o Arley ficaram inspirados de fazer a canção e através da canção surgiu o CD. E hoje a gente tem nela, né? Vou Gritar, que é outra canção que também estourou bastante, a galera curtiu muito, e Ninguém Vai Ficar Parado, né? E foi um gancho para esse terceiro CD, que é Em Direção ao Céu, que é onde o Alan vai falar pra gente um pouquinho dele. Em Direção ao Céu foi um disco onde a gente pôde fazer as coisas com mais calma, fazer as coisas com mais tranquilidade. A gente investiu mais na parte de tecnologia. A gente gravou esse disco no estúdio do Skank, junto com o Marcos Roberto, nosso pastor de jovens, produtor. O trabalho aí foi pego por uma gravadora legal e foi um trabalho que realmente surpreendeu a gente, surpreendeu muita gente de fora também, porque a gente pode notar a evolução musical e profissional da banda em cada um dos 3 discos, né? No primeiro disco mais simples, o segundo disco mais ou menos, e o terceiro disco, que é o Direção ao Céu, é um CD mais maduro, mais pé no chão, mais consciente, com letras mais maduras, letras mais diretas e tal. Então, cada um tem a sua particularidade, cada um nos deu as nossas alegrias, alguns nos deram algumas dores de cabeça também, mas todos em si, na maioria das vezes, nos deram muitas alegrias e abriram muitas portas pra gente no Brasil todo, e chegam convites do exterior também, algumas coisas, alguns contatos. Então é isso aí. A gente tá aí fazendo o que Deus chamou a gente para fazer, salvando vidas e levando o nome de Jesus. E é isso aí, Bi.